Será o fim de uma era? Rapaz, saiu uma notícia na imprensa inglesa, né, no jornal Daily Mail, falando que o Guardiola possivelmente não renove o contrato com o Manchester City. O Guardiola tem um contrato com o City até o final da temporada 2025. E a informação dos jornalistas é que ele não vai renovar o contrato, né, depois de tanto tempo dominando a Premier League com o Manchester City. Não vai renovar o contrato e vai buscar novos ares. É uma notícia muito impactante para o futebol de clubes e de seleções, né? É uma coisa que a gente tem que olhar muito atentamente, porque o melhor técnico do mundo ficando livre no mercado, todo mundo vai se movimentar. Todo mundo vai se movimentar. Acho esse fim de ciclo compreensível, né? O Guardiola tá no City desde 2016, muito tempo, e ele conquistou praticamente tudo que ele poderia conquistar, né? Praticamente não, conquistou tudo que poderia conquistar. Ele ainda vai brigar pelos títulos nessa última temporada, né? Se caso não renove o contrato, mas até aqui ele tem 6 Premier Leagues, sendo 4 seguidas, né? A última conquistada agora nessa temporada. Uma Champions e um Mundial, mas assim, empilhando semifinais de Champions, quartas de final de Champions. Acho que é um trabalho muito completo e acho que não tem nem muito o que tirar nem pôr nesse trabalho do Guardiola no City até aqui. E acho que o fim de ciclo é menos discutível. O que é mais discutível é o futuro do Guardiola, né? Qual será o futuro de Guardiola caso não renove com o Manchester City? Como eu disse, né, um técnico desse nível, para mim, o melhor técnico do mundo. Estando no mercado, todo mundo vai se movimentar. E vamos comentar um pouquinho aqui sobre os próximos destinos, na minha opinião, que seriam possíveis ou impossíveis, na minha opinião. Então, vamos começar primeiramente pela própria Inglaterra. Acho impossível ele ficar, né? Acho impossível ele ficar. Já ganhou tudo que ganhou com o Manchester City. Tem, claro, a identificação com o City agora depois de tanto tempo, né? É o maior técnico da história do clube, conquistou tudo que podia, fez história e acho que para ele querer sair do City, a Premier League não é mais um desafio que brilha os olhos do Guardiola. Olha a frase que eu tô soltando, né? Porque o cara fez a melhor liga, a mais difícil liga do mundo, colocou no bolso, né? Ele fez de brinquedo dele, porque ganhar 6 como ele ganhou em 8 anos, e podendo ganhar mais uma, quem sabe, seria mais histórico ainda, né? Os clubes ingleses, eles começam a temporada pensando não em ganhar a Premier League, em tirar o título do City da Premier League, né? Porque praticamente o City já começa com a garantia de que vai ser campeão. Nesses últimos anos foi assim, com campanhas espetaculares de Liverpool, de Arsenal, ninguém tirou. Ninguém tirou. Então acho que a Inglaterra também nem seja um desafio que o Guardiola queira, né? Nem faz sentido também ele sair do City se for para ficar na Inglaterra. Acho que uma volta à Espanha seria improvável, completamente improvável, olhando para os dois clubes, tá? A identificação dele com o Barcelona é espetacular, tudo que ele ganhou lá, toda a história dele como jogador, como técnico, tudo mais. É uma relação realmente de amor entre Barcelona e Guardiola, mas acho muito difícil ele voltar agora, por ser muito recente, né? Faz 11, 12 anos que ele saiu e conquistou tudo que podia conquistar. Eu vejo o Guardiola voltando ao Barcelona, não tão em breve, mas vejo ele voltando para lá. E não só pela questão recente, mas pelo momento do clube, né? Pelo momento do clube. Hoje o Barcelona é um time que está devendo muito, que tem muitas questões financeiras, que não sabe se pode contratar, se pode inscrever jogador. Tem um problema na questão financeira com a La Liga, que talvez nem possa inscrever jogadores que já estão no elenco, né? Então teria que se desfazer de atletas para conseguir disputar a competição. Então acho que é completamente inviável o Barcelona ter o Guardiola de volta nesse momento, como eu acho inviável também o Guardiola no Real Madrid. Já vi algumas postagens, algumas artes e tudo mais. Claro que seria fantástico essa geração do Real Madrid com o Guardiola, mas é praticamente inviável, né? Praticamente inviável. Claro que se ele fosse, ia ser praticamente zerar o game, né? Você ativar o modo apelão, o melhor técnico com o melhor elenco do mundo. Claro que teria uma questão de adaptação ali, né? Porque os jogadores do Real, na minha opinião, rendem mais de uma forma mais solta, né? Vini, Rodrigo, Bellingham rodando, se aproximando da bola, estando tocando na bola o tempo todo. E o jogo do Guardiola é um pouquinho mais posicional, é mais diferente, teria um problema de adaptação ali, mas acho que a chance de dar errado era zero, né? Ainda mais com chegadas agora do Mbappé, do Endrick também chegando agora no meio de temporada. Seria fantástico o Guardiola com tanta gente boa assim, né? Mas acho inviável pela relação dele com o Barcelona, né? Se a gente quiser ir para jogador, por exemplo, é a coisa do Messi ter saído do Barcelona, fosse para o PSG e depois fosse para o Real Madrid. Acho que é totalmente inviável e impensável. Olhar o Guardiola à beira do campo do Real Madrid, do Santiago Bernabéu, na minha visão, é praticamente impensável. Eu acho que para ele também, zero chance, apesar de ser o melhor clube do mundo, o melhor time do mundo. Acho que essa relação dele com o Barcelona, acho que é praticamente inviável, né? Guardiola no Real Madrid é só coisa de videogame, né? Na vida real,
é praticamente impossível. Na França eu descarto de prontidão, não vejo ele no Paris Saint-Germain, porque o Guardiola gosta de desafios não só pela Champions League, mas pela Liga Nacional, e o Paris Saint-Germain já ganha com o pé nas costas a Liga Nacional. Não é uma liga atrativa, não é uma liga atraente, né? Você não tem jogos interessantes, você não tem desafios interessantes ao longo da temporada. Eu acho que isso não atrairia o Guardiola. O único desafio realmente seria a Champions, mas a Liga atrapalha o time para competir também na Liga dos Campeões. Então acho que a França não é um destino possível do Guardiola. A Bundesliga ele já passou por lá, foi dominante com o Bayern de Munique, mas eu acho que ficou um asterisco na passagem da Champions League, né? Bateu na trave algumas vezes, de semifinal, de jogar melhor, mas não conseguir vencer. Talvez isso motive uma possível volta do Guardiola no Bayern. Não vejo como impossível. Improvável, mas não é impossível. A Bundesliga ficou mais competitiva também agora com o Leverkusen. Outros times melhoraram, né? O Stuttgart melhorou. O Dortmund está na final da Champions. Não vejo como impossível uma volta do Guardiola para o Bayern, mas vejo como improvável. E eu acho que o destino de clubes mais provável que poderia acontecer é a Itália, né? A Itália, acho que é o que falta na carreira do Guardiola, né? Ele passar pela Itália, um mercado tão atrativo e tão competitivo. A Itália teve um hiato ali, né? Depois dos anos 2010, 2011, de não ter uma liga competitiva, ter uma liga pobre financeiramente e pobre de competição também, né? Porque a Juventus liderou e mandou na liga por muito tempo, mas que recentemente as coisas vêm mudando, né? A hegemonia da Juve foi quebrada, o Napoli ganhou, o Milan ganhou, a Inter agora ganhou, né? Então assim, tá se tornando uma liga cada vez mais competitiva. Acho que seria um desafio interessante e importante para a carreira do Guardiola, até para evolução dele como técnico, né? A Itália tem times muito bons defensivamente, mas que está melhorando na questão ofensiva, né? São times que são bem compactados defensivamente, mas que usam a velocidade nos contra-ataques, assim, são times muito mortais. A gente viu, por exemplo, agora com a Atalanta, campeã da Europa League, então tem muitos times interessantes dentro da Itália. Acho que seria um mercado interessante para o Guardiola estar. O problema é um time com bala para contratar o Guardiola, né? Não só pelo custo do Guardiola, mas porque teria que ser um time que abrisse o cofre. Porque o Guardiola é um cara que vai fazer mudanças drásticas no elenco, né? Vai pedir jogadores, e tem que pedir mesmo, é o melhor técnico do mundo, os melhores técnicos da história. Você tem que abrir a mão, tem que abrir o bolso, e porque vale a pena, né? O Guardiola não vai vir para uma temporada, 2 temporadas, ele é 3, 4, então é um projeto a longo prazo e que vale a pena, o que a gente viu aí no City, né? A projeção é que ele ficasse 4 anos, ele já tá 8, 9. Então, pro clube, né, que contratasse o Guardiola, que conseguisse levar o Guardiola, né, valeria muito a pena aí ele reerguer o Milan, ou ele manter a Inter muito forte, ou a Juve ser resgatada também. Acho que seria um mercado interessante de clubes pro Guardiola estar. E o último destino possível, que talvez seja o mais provável, na minha opinião, é o futebol de seleções, né? Porque eu acho que o Guardiola, olhando para a carreira dele em clubes, ele conquistou tudo que ele poderia conquistar, né? Ele dominou a Liga, ele dominou a Bundesliga, ele dominou a Premier League, que é a melhor liga do mundo. Ele conquistou 3 Champions, né? 2 com o Barça e uma com o City. E poderia até ter sido mais, né? Bateu na trave algumas vezes, no final com o próprio City, em semifinal com o Barcelona, semifinal com o Bayern também, né? Mas acho que não é uma coisa que falta ao Guardiola. Acho que é uma carreira muito completa em clubes. Acho que talvez o próximo desafio seja o futebol de seleções. O contrato dele acabando no meio de 25, no meio de 2026 tem Copa do Mundo. Acho muito difícil ele assumir uma seleção, por mais grande que for, por mais boa que for, por mais excelente que seja a geração, ele assumir a 1 ano de uma Copa do Mundo. Acho muito difícil, porque o futebol de seleções a gente sabe que é diferente, né? Não tem o dia a dia, e o estilo de jogo dele é mais complexo, não é simples, né? De você assimilar, e tendo menos tempo do que ele tem em clubes, acho difícil que ele assuma 1 ano antes da Copa. Acho até arriscado, né? Ele pega uma grande seleção e tem uma campanha ruim, por exemplo, pela não adaptação dos jogadores ao estilo. Talvez seja um problema, né? Talvez seja um risco que ele não precise correr. Acho mais provável que ele fique 1 ano parado, como ficou, né, na saída do Barcelona para o Bayern. 1 ano respirando, né? Depois de tanto tempo de pressão e de títulos, de conquista, de coisa frenética que ele viveu na Premier League, conquistando tudo que conquistou com o City. Então 1 ano parado e assumindo uma seleção pós-Copa 2026, acho muito provável, muito viável. E acho que 2 seleções despontam como as principais, né? Pelas suas gerações e pela relação do Guardiola com elas. Acho que um palpite óbvio que não pode acontecer, que não deve acontecer na verdade, é a seleção espanhola. Ele é espanhol, mas acho difícil ele assumir pela relação política, né, da seleção espanhola. Ele é um cara catalão que defende a separação da Catalunha e da Espanha, então acho que seria
um clima político acima do clima de futebol, né? Então acho que não seria uma opção viável. Poderia até estar na fila a seleção espanhola, mas acho que mais para baixo. Acho que a seleção mais provável que ele possa assumir seja a seleção inglesa, pela geração espetacular que tem a seleção da Inglaterra, né? A gente vê quantos talentos você tem, tanto de jogadores como já consolidados como Harry Kane, por exemplo, mas jogadores em ascensão como Bellingham, como Saka. É uma geração excelente dos ingleses. Acho que seria a principal opção, até também pela relação que ele criou com os ingleses nesse tanto tempo de Manchester City, né? O respeito que a Inglaterra tem por ele é inegável. Ele já se provou em muitos anos consecutivos, né? Contra times muito difíceis dentro da liga inglesa. Todo mundo sabe do potencial do Guardiola pela relação que ele criou com a Inglaterra, né? Acho a principal seleção e acho a mais possível que ele assuma caso vá assumir uma equipe de seleções. E a segunda mais provável para mim, na minha opinião, é a seleção brasileira. É a seleção brasileira. A gente já viu o Guardiola citar a seleção brasileira, né? Como, por exemplo, a seleção de 82, como uma inspiração. Já falou sobre histórias que o avô dele contava para ele sobre o Santos de Pelé. Ele já falou muito bem na seleção brasileira, já falou que tem inspiração no jogo dele, no jogo do futebol brasileiro, né? De ousadia, de jogo para frente, de atacar a todo momento, de ficar com a bola no pé. E também pela geração excelente que o Brasil tem, né? Excelente. Quem acha que o Brasil é um time fraco é maluco. Não tá vendo futebol, né? Porque você tem aí Vinícius Júnior e Rodrigo como os dois atacantes titulares do Real Madrid. Você tem o Endrick vindo com um potencial enorme. Você tem o Bruno Guimarães consolidado na Premier League. Aí na linha de defesa você tem Alisson, você tem Ederson, você tem Marquinhos, você tem Militão, você tem Gabriel Magalhães, você tem o Endrick despontando como uma joia, você tem Vitor Roque ainda, você tem um possível Estevão, que acabou de ser vendido pro Chelsea, né, que vai logo em breve pro futebol europeu também. Então é uma geração espetacular que o Brasil tem e que eu acho possível do Guardiola assumir sim, tá? Não acho loucura o Guardiola assumir a seleção brasileira por toda a relação, por tudo que ele já falou do nosso Brasil. Mas quero saber de você, deixa aí nos comentários. Você acha que o Guardiola deve renovar com o City? Você acha que não deve renovar? E se ele não renovar, qual será o possível destino? Uma volta à Alemanha, um novo desafio na Itália ou um novo desafio em futebol de seleções, ou Inglaterra, ou Brasil, ou Alemanha, ou Espanha? Deixa aí nos comentários a sua opinião e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!